o Aprender Sempre, habilidade para os professores, EF 35, LP 03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. EF 35, LP 04. Inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. EF 15, LP 03. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Aqui está, sequência didática 2, escrita de contos de fadas. Como eu falei ontem, nós vamos escrever, fazer a reescrita desse texto, para no final você ler para um familiar seu ou para você dar para ele. Então, a gente tem que pensar quando nós vamos escrever quem será o leitor, certo? A aula 2, leitura do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Eu vou parar um pouquinho aqui no título já do texto, que é O Lobo e os Sete Cabritinhos, e vou pedir para vocês colocarem para mim no chat quem serão os personagens desse conto. E aí, pessoal, olhando aí o título desse conto, quem vocês acham que são os personagens? Daqui a pouquinho nós vamos colocar a página, tá bom? Professora Natália disse cabritinhos. Cabritinhos é uma boa opção. Quando nós formos ler o texto, nós vamos ver se realmente vai se confirmar, né? E aí a professora Nádia falou o lobo também. O lobo também, então pode ser que tenha o lobo e teve professor aí que colocou também 7 cabritinhos. Sim. Será que são 7 cabritinhos também? Né? E o que a gente espera de uma história tendo como um personagem o lobo? O que vocês esperam aí, crianças? Coloca pra mim. O que vocês esperam? Provavelmente tem um lobo, porque tem um lobo no título, né? Sim. O que esperar dessa história que aparece o lobo como um personagem? Talvez seja o personagem principal. O que nós esperamos que aconteça nessa história? Será que o lobo vai ser bom? Será que o lobo vai ser mau? Coloca aí pra mim. Pensando, né, nos outros contos onde temos um lobo como personagem, né, já fica um pouco mais fácil de dar um palpite aí, né? Isso. E aí a professora Luísa respondeu que ele é mau. Será? Teve um que colocou, que eu não consegui ver o nome, que falou que ele ia aprontar, que ia ficar aprontando. Será também? Aí a professora Maria, ela também citou, né, no caso, a Chapeuzinho Vermelho, que tem um lobo mau, né, outro conto com o lobo. O Lucas falou um lobo normal fazendo coisas normais. Quais será que são as coisas normais de um lobo? O que um lobo faz, Lucas? É Lucas? É. A maioria está falando que acha que ele é mau, que ele é mau. Vamos. E aí também falaram do conto dos 3 porquinhos, né? Como também um outro conto aí que tem o lobo. O que vamos aprender? Nessa aula vamos conhecer um conto com um personagem bastante conhecido. Como nós já vimos, é o lobo. A página aqui, ó, página 23. Muito bom. Então, para quem estava perguntando, a página 23 do Aprender Sempre, volume 1. E já estamos aí na sequência 2, né, Pro? Exatamente. Quem está perguntando a habilidade, a professora Célia acabou de colocar aí. Obrigada, professora Célia. Mandou todos os códigos, né? Porque hoje iremos trabalhar 3 habilidades. Então, vamos ao texto. Já deu tempo deles abrirem o texto. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava, como uma boa mãe pode amar os filhos. Então, aqui nessa primeira frase, nós já vimos que uma hipótese se confirmou, né? Sim. Que os personagens têm os 7 cabritinhos, né? Isso mesmo. Quem falou aí dos 7 cabritinhos, acertou. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, comê-vos, todos com uma única bocanhada.
aquele patife costuma disfarçar-se. Logo, o reconhecereis, porém, pela voz rouca e pelas patas negras. Então aqui a mãe, antes de sair, ela dá um alerta, né? Sim. E qual é o alerta dela? Ela fala, né, para eles que eles vão reconhecer o lobo e cita algumas características aqui, né? Sim, ontem falamos, né, um pouquinho aí sobre as características dos personagens, né? Alguns adjetivos, né, que podem caracterizar eles. E aí estão Ela os do deu lobo. 2 adjetivos, né? A voz rouca e as patas negras. Então, significa que a mãe, né, a cabra, ela não tem esses adjetivos. Ela nem tem a voz rouca e ela também não tem as patas negras. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando. Uma pausa aqui, porque tem uma palavra um pouco diferente. O que significa a palavra balido? Vocês sabem? Alguém já escutou essa palavra, pessoal? Balido? O que será que ela fez? Com um balido, ela se afastou. O que será que ela fez nesse momento na história? O que a gente pode imaginar que ela fez? Pensando aí nessa palavra, balido. Vocês já escutaram? Vocês conhecem? Vocês não conhecem? Coloca aí para mim. Se vocês não conhecem, nós vamos conversar aqui e apresentar para vocês. Agora, se alguém já conhece, eu também quero saber, né? O que é? Como que você conhece essa palavra balido? Eles estão falando o som da cabra. Como que seria então, Fran? Mé. A cabra fez o balido, que é esse som, e foi embora. Continuando. Abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Olha aqui, ó. A característica que ajudou eles a perceberem que não se tratava da mãe, e sim do lobo. Continuando. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então eles ficaram atentos. Deu para perceber que eles estavam atentos à ordem da mãe. Tanto que, pela voz rouca, eles identificaram que não era a mãe, e sim o lobo. E assim eles não abriram a porta de jeito nenhum. Eles falaram, não, tu és o lobo. E mantiveram a porta fechada. Então, o lobo foi a um negócio. Comprou um grande pedaço de argila, comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater a porta, dizendo: Abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram. Será que eles vão abrir agora? Ou será que tem alguma outra dica? Coloca aí para mim se tem alguma outra dica. Vamos fazer uma pausa agora para ver quem está prestando atenção. Quem está participando e ouvindo a história atentamente. É essa história que nós vamos fazer a reescrita. Então, vocês precisam conhecer a história. Estão respondendo a pata. A pata. Qual era a característica da pata? Já apareceu aí. As patas negras, o Lucas disse. E aí eles estão respondendo que os cabritinhos não abrirão a porta. É provável que não, porque a mãe deu a dica. Sim. A primeira dica, eles se atentaram muito bem, voz rouca, não abriram. Agora tem uma segunda dica, que é a pata negra, como vocês colocaram. E eles, se ele apoiou a pata na janela, provavelmente os cabritinhos vão identificar essa característica. Vamos ver? Não abrimos. Nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. Então, muito bem, eles estão prestando atenção, ó, porque
A primeira não abriu, a segunda, quando eu perguntei, eles já falaram, ó, não vai abrir porque eles vão identificar a pata negra. O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse: machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: se não o fizeres, devoro-te. O moleiro então se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Será que agora eles vão abrir a porta? As duas características que a mãe deu já foram. Sim. E o lobo agora disfarçou as duas. Sim, ele está tentando enganar os cabritinhos de alguma maneira aí. Exatamente. Será que eles vão abrir a porta? A Ana Laura disse que não. A professora Natália já tem outra opinião. Ela disse que sim, que eles irão abrir a porta, porque o lobo foi esperto e se disfarçou. Exatamente. Agora nós vamos fazer uma pausa para conversar um pouquinho. O que vocês acham que significa essa parte aqui, ó? Isso é comum entre os homens. Do que está falando? O que é comum entre os homens? Essa frase, isso é comum entre os homens, faria alguma diferença no texto se a gente tirasse ela? Aí ficaria assim: o moleiro, então, assustou-se e polvilhou-lhe a pata. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: será que ela faria alguma diferença? E aí, pessoal, vocês acham que essa frase que a professora Karen grifou aí faz diferença no texto, na história? Estão respondendo que não, Pro. Não, não faz diferença. Essa frase, ela mostra o narrador querendo interagir com o leitor. Então, aqui, eu falei para vocês que o narrador é quem conta a história na sequência didática 1. E, às vezes, o narrador, ele tenta conversar com o leitor, ele tenta chamar o leitor para a história. Tenta aproximar esse leitor para que esse leitor participe um pouco da história. Participar como? Imaginando, né? Então, isso é comum entre os homens. Ele não faria diferença no texto, mas é um jeito do narrador chamar o leitor para mais perto do texto, certo? Certo. Os cabritinhos gritaram: mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo quem entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. Então, como não tinha mais nenhuma dica, acabou que eles abriram a porta, né? Sim. E o que será que vai acontecer agora? Eles se esconderam, mas será que o lobo vai achar? Vamos ver. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia. E o sétimo na caixa de relógio de parede. Aqui nessa parte, nós encontramos um jeito do autor não repetir as palavras. Quais foram as palavras que ele usou para não ficar repetindo? Porque ele poderia ter escrito assim:
O primeiro cabritinho escondeu-se debaixo da mesa. O segundo cabritinho meteu-se embaixo da mesa. O terceiro cabritinho, e assim continuava, porque ele estava falando sempre do cabritinho. Qual foi o jeito que ele encontrou para não ficar repetindo cabritinho, cabritinho, cabritinho 7 vezes? Porque são 7 cabritinhos, ia ficar 7 cabritinhos numa mesma frase. Qual foi o recurso que o autor utilizou para não ficar repetindo as palavras? E aí, pessoal? A professora Nádia disse que substituiu pelo C também. Mas aí ele também não utiliza a palavra escondeu o tempo inteiro, né? Ele vai utilizando outras palavras para também não ficar repetitivo. Exatamente. Mas ele não ficou falando cabritinhos, né, professora? Toda hora não. E aí? Qual foi a estratégia utilizada? E aí o Enzo respondeu os números. De certa forma, os números, né? Na sua forma ordinária. Colocou aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ou seja, ele numerou os cabritinhos para não ficar repetindo toda vez a palavra cabritinho, porque nós também já vimos a questão da repetição de palavras no texto, né? Continuando, mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore no gramado fresco e prado e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito e a velha cabra regressou do bosque. Ah, o que se lhe deparou? A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar, a pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar, por fim, o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: querida mamãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio. Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Aqui, nessa parte aqui, ó, imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Novamente aparece o recurso do narrador, chamando a atenção do leitor para participar da história. Porque não faria diferença se ele colocasse: a cabra chorou pelos seus pequeninos. Nós iríamos compreender perfeitamente. Mas ele está chamando você, leitor, a imaginar. Imagine como que a cabra chorou. Você vai imaginar como que ela chorou. Imagina uma mãe que perde o filho por alguns segundos, né? O que acontece? Qual é o desespero? Então ele chama a gente, ele convida a gente para imaginar isso. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente, de um e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah, Deus meu, suspirou ela, estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora e, conforme ia cortando mais, um
por um, foram saltando para fora, todos os 6, vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sanha devoradora, os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha. Abraçaram-na, pinoteando, felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: Ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele pôs-se a gritar. Dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: O lobo morreu. Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Então, o final foi bom ali para a família de cabritinhos, né, Pro? O final foi muito bom para os cabritinhos. O lobo não teve um final muito bom, né? Afinal, ele enganou e trapaceou todo o conto e no final ele teve um final mais triste para ele, né? Então hoje, né, realizamos a leitura do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. Será que eles conheciam esse conto, professora Karen? E aí, pessoal? Conta pra gente, quem já conhecia esse conto? Porque daqui a pouquinho, na próxima aula, que é depois da aula de artes, nós vamos fazer um planejamento para poder escrever esse conto. Já estão respondendo eu. Algumas pessoas estão falando que não conheciam. Então tá bem dividida. A professora Kátia falou que já tinha lido com os estudantes dela. Muito legal, pessoal. E a aula está chegando ao fim, né, professora Karen?